Oi, meu nome é Júlia Banalume. Meu nome é Ana Paula. Meu nome é Soraya. Meu nome é Thaisa Silva Weber. Meu nome é Morgana. Meu nome é Marília. Meu nome é Clarice. Meu nome é Andressa Fargas. Meu nome é Geisa. A história da informática é repleta de exemplos de cientistas que contribuíram para o desenvolvimento de tecnologias, mas isso não significa que elas sejam reconhecidas pelos seus feitos. Uma evidência disso é o caso das mulheres que programaram o ENIAC durante a Segunda Guerra Mundial e só foram reconhecidas muitas décadas depois. Na disciplina de Sociologia 2 do curso técnico em Informática, nós estudamos a temática de gênero e optamos nesse estudo por enfatizar a questão das mulheres profissionais na área da informática. Então, com esse projeto, nós tivemos dois objetivos. O primeiro deles foi resgatar a história de cientistas da computação que contribuíram para o desenvolvimento dessa área ao longo da história. Então, os alunos fizeram uma pesquisa a respeito disso. E um segundo objetivo foi escutar as mulheres, estudantes, profissionais da área, buscando entender o espaço que elas ocupam nesse cenário e como elas se sentem pelo fato de serem mulheres e atuarem em um setor que, em geral, tem uma presença maior masculina. Na ciência da computação, há uma porcentagem pequena de mulheres. Inicialmente, o computador era associado à função de secretária. A partir da década de 80, foram lançados computadores com divulgação voltada para o público masculino. Os computadores pessoais foram mais usados pelos meninos, para jogar. A figura do nerd associada a homens, o baixo incentivo na área de exatas na educação básica e a falta de divulgação de modelos femininos levaram à pequena participação das mulheres. Quando eu escolhi estudar informática, o computador não era uma coisa comum, né? Pouquíssimas pessoas tinham computador. Por exemplo, na cidade do Caí, só a Odres tinha um computador e mais duas ou três empresas. Então, era uma coisa muito nova. Eu nunca tinha tocado num computador quando eu fiz o vestibular para informática. Então, fui fazer o vestibular, passei e entrei na faculdade. Fui falar com a minha família sobre a minha decisão e eles fizeram a reflexão de que a informática é uma área que está sempre em desenvolvimento e crescimento. E que, atualmente, a gente é rodeado por tecnologias que elas estão sempre mudando. Isso seria uma área que provavelmente vai estar sempre em crescimento. Eu escolhi essa área porque é uma área que eu gosto e uma área que complementa todas as outras. Qualquer área que eu escolher, a área da informática vai poder me ajudar, porque hoje é uma coisa fora do normal e muito necessária para tudo, né? Eu sempre gostei de informática e sempre foi uma área que me interessou bastante. Eu resolvi atuar como desenvolvedora de software justamente porque eu sempre gostei dessa área de programação, da parte de desenvolvimento, e a parte do meu trabalho com hardware, ela se deu mais por consequência de chances e oportunidades que surgiram para fazer o meu estágio obrigatório. Porque dentre as opções que eu tinha quando eu quis ingressar foi a que eu mais me identifiquei, e porque no fundamental eu já me interessava muito por matemática e eu achei que ela ia se relacionar com esse curso. Eu sempre gostei de ciências exatas, então eu gostava muito de matemática, gostava de física, e dentre as opções da Universidade Federal de Pelotas em cursos relacionados a ciências exatas tinha ciência da computação. Eu não conhecia muito de ciência da computação, não conhecia muito do histórico, nem o que se fazia na área, mas eu sabia que era um curso que estava muito relacionado com ciências exatas, com cálculo, e por isso me atraiu. Em relação a saber as coisas que eu aprendi aqui no direito. Então, seria basicamente isso. Como eu ainda sou estudante, estou apenas no segundo ano, eu ainda não senti uma dificuldade tão grande, apenas por ser minoria. Desempenhar a função, na verdade, não. Às vezes é mais difícil do que parece, mas por enquanto tá tranquilo. Obviamente que sim, sempre vai ter alguma coisa que vai ter que pesquisar e tal. Mas... Então, minhas dificuldades sempre foram relacionadas a questões básicas. As dificuldades no começo foi porque tudo era muito caro na época, então deu tudo em dólar. Todo livro, toda revista, tudo era em dólar. E não era como agora, que as pessoas vão lá em qualquer loja e compram um computador em 36 parcelas, entendeu? Naquela época tu comprava ali em 6, 10 parcelas e só tinha em Porto Alegre. O problema era que quando a gente queria
um contrato mais permanente, o pessoal vinha com aquela história de que nossa empresa não contrata mulher, tu não vai ser a primeira engenheira que nós vamos contratar aqui. E eu questionei o pessoal a respeito disso e eles disseram que as mulheres tinham muito filhos, se afastavam muito, priorizavam a família e os seus filhos e não a empresa, por isso não contratavam mulher. E a gente não tem uma representatividade tão grande em, professoras, técnicos do curso. E talvez tenha um certo tratamento diferente com a gente que é mulher e tal. Se tu quer evoluir é muito mais difícil, eu já tentei e não consegui. Eu faço informática, estou no 4º ano e o menino que tinha recém começado a fazer um curso entrou no lugar, então sim, isso acontece agora pra ele. Sim, eu acredito que todas as mulheres que trabalham na área de informática já sofreram algum tipo de dificuldade por estar trabalhando nessa área. Eu preciso constantemente me provar mais como capaz e a gente aprende com o tempo a fazer isso, né? A gente aprende eu aprendi com o tempo em reuniões a me pronunciar. Já recebi muito feedback que eu era braba, né? Justamente porque eu estava falando minha opinião, enquanto que eu ouvia assim, outros colegas que se pronunciavam da mesma forma e não recebiam tal feedback. Então, com o tempo, eu aprendi a falar também, mas por que eu sou considerada braba e o fulano não é? Quando eu entrei no mestrado e no doutorado, a coisa ficou um pouquinho mais explícita, principalmente porque vieram piadas, né? Que não são piadas, evidentemente, mas mais questões de cunho sexual, relacionando a coisas sexuais, que daí, principalmente, não só eu, outras meninas também do curso, começaram a se ligar mais nesse tipo de situação que acontecia. Mas mais doido que isso, mesmo entendendo que algumas coisas aconteciam durante o mestrado e doutorado, a minha grande reação a essas situações ela começou a acontecer quando eu comecei a perceber que as minhas alunas mulheres, as minhas alunas meninas, estavam passando por situações semelhantes a que eu passei na minha vida acadêmica. E daí foi que eu comecei a dar respostas. Eu acho que até uns 4 ou 5 anos atrás, em nenhuma situação constrangedora, eu dei alguma resposta. Eu fazia aquela coisa de sempre, de dar aquela risadinha meio encabulada e tentar sair da situação, mas começar a responder mesmo e perceber de fato o quão graves são essas situações faz poucos anos. E situações que acontecem no cotidiano, no tempo todo, né? Eu tava também lembrando de algumas situações que acontecem dentro do IFE, propriamente dito, dentro do campus feliz, ou já aconteceu também em eventos científicos. Eventos científicos acontecem bastante também, situações desse tipo. Eu já fui em vários eventos nacionais, internacionais. Nesses eventos, principalmente quando eu era mais jovem, há uns 10, 12 anos atrás, ninguém se aproximava de mim para perguntar sobre a minha pesquisa. A questão sempre era o que uma mulher loira, alta, estava fazendo, jovem, eu era jovem na época, estava fazendo naquele evento que é um evento tipicamente masculino. Então a minha figura nos eventos, ela sempre trouxe uma curiosidade masculina, digamos assim, para entender o que eu estava fazendo e não a minha capacidade técnica, ou a relevância técnica do trabalho que eu estava apresentando. A questão sempre foi a pessoa Ana Paula apresentando trabalhos. No campus, em sala de aula, várias vezes eu escuto dos meus alunos que eu não pode me perguntar alguma coisa de programação, porque afinal de contas eu não devo saber programar. Com os colegas docentes, em reuniões, eu passo por situações do tipo: será que tem alguém da informática que pode me ajudar? E nenhuma das vezes eu sou considerada uma opção. Se eu tentar ligar um computador ou desligar um computador, se eu estiver fazendo alguma coisa que envolva supostamente uma força física, sempre vai vir algum homem qualquer que estiver no ambiente tentar me ajudar, porque aparentemente eu não devo ser considerada capaz de tirar uma placa de vídeo de uma placa-mãe. Mas são situações que a gente começa a perceber que acontecem e a gente está começando também a responder essas situações para que elas não aconteçam mais ou que diminua, digamos assim, a ocorrência. Eu vejo que o principal problema é a falta de confiança em nós, que as pessoas têm medo da nossa execução, do nosso trabalho, da nossa capacidade também. Acreditam que os homens são mais capazes, fazem melhor
e muitas vezes não é assim. Já passei por muitas situações por causa disso, por não ter confiança, por não acreditar na minha capacidade. Também já vi minhas colegas passarem pela mesma situação, por não acreditarem que a gente é técnica, acreditarem que a gente é apenas uma secretária, por não confiarem nem falarem com nós sobre o assunto ou pelo problema que estão passando, porque não seremos capazes de entender e muito menos resolver. Por ser mulher e por ser mais nova também, porque as pessoas que não são da informática, que são as com quem eu tenho contato, olham para mim como se não acreditassem no meu potencial, como se me perguntassem, mas tu sabe mesmo fazer isso? Ou até já chegou a acontecer situações onde a pessoa, meio que me desprezou, meio que, como eu posso dizer, fez pouco caso do meu trabalho por eu ser mulher e por ser mais nova. Em relação ao assédio mesmo, eu tive que deixar de usar leg, por exemplo, para não ser assediada na cara dura em uma das empresas por um dos meus chefes, inclusive. Após um longo período de opressão e discriminação, a atuação de movimentos feministas tem possibilitado as mulheres conseguirem mais espaço e direitos. A área da ciência e da tecnologia sinaliza na direção da necessidade de termos mais igualdade de gênero. Com o tempo, as empresas reconheceram que os melhores grupos de profissionais são os grupos que são formados por pessoas diferentes. Homens, mulheres, velhos, jovens, com culturas e formação diferente, porque aí saem os melhores produtos. Existe um projeto muito forte da Sociedade Brasileira de Computação de trazer esse tema de mulheres na computação, mas no sentido de aumentar o número de mulheres na computação e não de resolver essas situações que acontecem depois que as mulheres ingressam. Os governos, as empresas, as escolas, as universidades, a sociedade civil, os meios de comunicação, as pessoas, são responsáveis por ações que visem um mundo de trabalho igualitário.